O Diário de Anne Frank. Em 1929, Anne Frank nasceu em Frankfurt, na Alemanha. Ela era uma menina alegre e curiosa que adorava ler livros e escrever histórias. Passava seus dias rindo com a família ao redor da mesa de jantar e compartilhando sonhos de futuro com os amigos na escola. Naquela época, Anne ainda não sabia que a escrita se tornaria um dia a maior força sustentá-la. Em 1933, quando Hitler chegou ao poder, começaram a discriminação e a perseguição contra os judeus. A família de Anne foi proibida de entrar em parques simplesmente por ser judia, e as restrições na escola e no trabalho tornavam-se mais severas a cada dia. Placas rejeitando judeus surgiram por toda parte, e o olhar das pessoas foi ficando cada vez mais frio. Anne não conseguia entender por que era tratada de forma diferente, não por quem ela era, mas apenas por ter nascido. À medida que a Alemanha se tornava mais perigosa, a família partiu e mudou-se para Amsterdã, na Holanda. Mas a guerra e o ódio atravessaram fronteiras e o seguiram, e nem ali o lugar era seguro. No verão de 1942, chegou uma notificação ordenando que Margot, a irmã de Anne, se apresentasse a um campo de trabalho. Percebendo que não podiam mais esperar, a família decidiu colocar em prática o plano de esconderijo preparado havia tanto tempo. Além de uma porta disfarçada de estante, surgiu um espaço estreito e escuro. Quase não entrava a luz do sol, e o local era tão apertado que mal se conseguia respirar com tantas pessoas dentro. Aquele era o anexo secreto onde a família de Anne e outras famílias judias precisaram se esconder juntas. Nesse sótão, Anne começou uma longa vida afastada do mundo. Durante o dia, era preciso prestar atenção a cada som para não serem descobertos pelos trabalhadores de baixo. Até uma risada pequena ou arrastar de uma cadeira podia ameaçar a vida de todos. Por uma fresta da janela, Anne via a rua onde a vida comum seguia como se nada estivesse acontecendo. Para ela, aquela cena tornou-se um mundo distante, ao qual já não podia chegar. Em 1942, no seu 13º aniversário, Anne recebeu um diário de capa xadrez vermelha. Ela lhe deu o nome de Kitty, e começou a escrever como se estivesse falando com sua melhor amiga. O diário tornou-se o único lugar onde podia compartilhar honestamente pensamentos e sentimentos que não podia contar a mais ninguém. Enquanto escrevia, Anne sentia claramente seu coração ficar mais leve. Anne escreveu sobre seu medo e sua solidão, assim como sobre o amor por sua família. Embora seu corpo estivesse preso em um espaço estreito, escrever a fazia sentir-se conectada ao mundo. Sentimentos que ela não conseguia expressar em voz alta começaram a ganhar forma em frases. O diário não era apenas um registro para Anne, mas uma ferramenta que protegia seu coração. Anne escreveu com sinceridade sobre os momentos em que foi ferida e decepcionada pelas pessoas. Mesmo assim, registrou que queria acreditar na bondade dos seres humanos. Quanto mais cruel o mundo se tornava, mais Anne se agarrava à esperança. Essa crença era uma pequena luz que não se apagava facilmente, mesmo no sótão escuro. Anne escreveu muitas vezes em seu diário sobre o sonho de se tornar escritora ou jornalista. Ela desejava que, quando a guerra acabasse, pudesse voltar à escola e estudar e escrever livremente novamente. Embora estivesse presa em um espaço estreito, seus pensamentos e sua imaginação sempre alcançavam o futuro. Os sonhos eram algo que nenhuma parede poderia aprisionar por completo. A vida no esconderijo não durou apenas alguns meses, mas 1 ano, e depois 2. Com o passar do tempo, a tensão e a ansiedade aumentaram, assim como os conflitos entre as pessoas que viviam juntas. Anne escreveu com honestidade sobre seus sentimentos complexos e os conflitos com a mãe. Sua escrita se aprofundou e seus pensamentos amadureceram rapidamente.
frequentemente observava o céu por uma pequena fresta da janela. O movimento das nuvens e o voo dos pássaros pareciam símbolos de liberdade. Esses breves momentos tornaram-se um consolo precioso que lhe dava forças para continuar vivendo. Para Anne, o céu parecia a prova de que a esperança não estava completamente fechada. Em 1944, o silêncio do esconderijo que havia durado mais de 2 anos foi quebrado de repente. Alguém os denunciou, e a polícia secreta nazista invadiu o anexo. O espaço escondido atrás da estante foi revelado e todos os que estavam lá dentro foram presos. O diário de Anne ficou espalhado pelo chão. Anne e sua família foram enviadas para Auschwitz após passarem por Westerbork. A realidade ali era muito mais dura do que qualquer medo que tivessem conhecido antes. A fome, o frio e a doença enfraqueceram cada vez mais o corpo de Anne. O diário não pôde continuar. No início de 1945, Anne Frank desabou de doença no campo de Bergen-Belsen. Havia pouca comida e quase nenhum remédio, e muitas pessoas foram deixadas a sofrer no frio e nas enfermidades. Anne contraiu uma epidemia e perdeu suas forças gradualmente sem receber tratamento adequado. Aos 15 anos, sem a família e sem suas palavras ao lado, ela partiu em silêncio. Após o fim da guerra, apenas seu pai, Otto Frank, voltou com vida. Ao ler o diário da filha, ele encontrou um mundo interior profundo que nunca havia conhecido. Não pôde publicar tudo exatamente como estava, e algumas partes foram excluídas ou revisadas. Mesmo assim, Otto decidiu que essa história precisava ser compartilhada com o mundo. O diário de Anne não continha apenas a guerra, mas também a confusão e as mudanças emocionais da adolescência. Ela escreveu com sinceridade sobre as transformações do seu corpo e os conflitos com a mãe. Essas partes mais íntimas não foram publicadas na primeira edição. Ainda assim, mostram claramente o quanto Anne era uma escritora verdadeira e honesta. O diário de Anne foi finalmente publicado e compartilhado com o mundo. O registro pessoal de uma jovem transformou-se em um documento histórico que testemunha os horrores da guerra. Através do tempo e das fronteiras, inúmeros leitores foram profundamente tocados por suas palavras. A voz de Anne continua sendo lida até hoje. Anne Frank viveu uma vida curta, mas seus pensamentos e perguntas não desapareceram. Seu diário provou que as palavras podem deixar faíscas de esperança mesmo na escuridão. A escrita de Anne ainda fala conosco hoje. Ela nos pergunta o que devemos lembrar e como devemos viver.